Olá, piscianos, tudo bem? Vamos aproveitar que hoje é o dia 11/11, o portal energético, né, tão aguardado aí, para a gente saber o que que aguarda vocês aí nos próximos dias, o que que pode acontecer de marcante nesses próximos dias dos piscianos, tá bom? Vou lembrar que essa é uma tiragem coletiva, que pode ressoar com você, pode não ressoar, e tá tudo bem. Se ressoar, me falem, me contem nos comentários. Se não ressoar, só me chamar para a gente fazer uma consulta individual para a gente saber da sua energia e do seu momento, tá bom? Vou pedir também para vocês se inscreverem no canal, dar um joinha no vídeo, hypar, qualquer gesto que vocês fizerem de carinho, eu vou agradecer muito, eu vou ter muita gratidão, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos começar pedindo para o universo me fazer de canal livre e direto, para que através dessas cartas de tarô eu consiga enxergar as respostas que busco, as mensagens que procuro, sem a interferência dos meus pensamentos, emoções, desejos e medos, para que os piscianos tenham a melhor resposta, a melhor mensagem possível, mais direta e mais limpa e mais clara possível. Tá bom? Então vamos começar, gente. Vamos ver aí o que, que pode acontecer nos próximos dias. Eu vou fazer 3 tiragens de 5 cartas, tá? Pra gente ver 3 situações. Pode acontecer de ser uma situação só que se emenda, tá? Já aconteceu com outros signos, ou emendar duas ali, né? E falar de uma coisa só, de uma história só também pode acontecer, tá bom? Vamos ver então o que que a gente pode ver primeiro aqui pra vocês. Vamos ver o que o tarot conta pra gente. Vamos lá. As de espadas, 8 de ouros, 9 de paus, imperatriz e as de ouros. Bom, temos 3 cartas aqui mostrando uma certa, assim, parece que a gente tá focando na prosperidade, né, gente? Porque, ó, vamos combinar, o As de Ouros, o início, né, a semente do que pode ser algo concreto que vai te dar muitos frutos, né? Então, essa carta já indica uma grande possibilidade de prosperidade. Ela não é a prosperidade em si, porque ela é o início, tá? Mas você vai plantar uma semente de algo aí que promete, né? Que promete ser algo que realmente vai concretizar ali a sua prosperidade. A gente vê também o 8 de ouros, que é você muito se dedicando muito, muito focado nisso, tá? Então pode ser, por exemplo, ó, uma oferta de trabalho, pode ser o início de um projeto, pode ser um contrato. Deixa eu dar uma pausa aqui, gente, mas vamos continuar. Temos também a imperatriz, né? A imperatriz, ela fala sobre abundância, fertilidade, né? Então, quando a gente vê 2 cartas assim, especialmente com as de ouros e a imperatriz, a gente vê que é uma semente que você está plantando em solo fértil. Você está plantando uma semente de algo concreto que vai se desenvolver, tá? Que leva um tempo, é verdade, mas você vai se dedicar nesse tempo, tá? E você vai conseguir os frutos disso, tá? Porque a imperatriz, ela fala muito de abundância, de projetos que dão certo, né? De prosperidade. Realmente aqui parece que você vai começar algo, e é o começo de algo, tá? Que vai dar muito certo, tá? Vai dar muito certo. A gente vê que vai ter um pouquinho de desgaste, né, nesse processo, normal, né? Quando a gente começa a se dedicar a algo, querendo realmente alcançar um objetivo desse, que a abundância, né, a prosperidade, né? E a gente ainda está lá no começo, a gente sabe que é uma jornada, né? O 9 de paus, ele fala muito sobre o soldado ferido, né? Ou seja, aquele soldado que passou a guerra inteira, tá super exausto, super cansado, mas está em pé. Ou seja, ele está resistindo, ele está persistindo, ele continua, ele não desiste, né? E o As de Espadas, nesse contexto, mostra muito que você vai usar da mente para conseguir fazer todo esse projeto, da estratégia, da clareza. Ou seja, você começa um projeto, vamos pegar o As de Ouros aqui com o As de Espadas, né? Você começa algo com muita clareza, né? Então, provavelmente você já até traçou estratégias, você sabe da onde você está começando e para onde você está indo. Você já sabe, estudou o processo. A gente tem o início e o final aqui. E o processo, né? A dedicação e o foco, né? A dedicação, o foco e o desgaste que você provavelmente já sabe que vai passar, mas você já sabe todo esse processo, tem muita clareza de todo esse processo. Então me parece que você vai iniciar algo esses próximos dias aí que vai dar muito certo, mas que você está no início e o tarot tá te contando para você persistir, para você se dedicar, né? E continuar com essa clareza que você já deve ter, já deve
ter bem traçado aí o seu processo para conseguir realmente o resultado que você quer, porque você vai conseguir, tá? Se a gente fosse falar de relacionamento, eu diria que é um relacionamento que você pode estar começando, né? Que você vai se dedicar muito, mas você vai se desgastar muito também, tá? Mas assim, como resultado, não tem como dizer que a Imperatriz não é um resultado também, né? Que é uma relação que perdura, uma relação de muito afeto, né? E duradouro também, né? Então eu diria que se você estiver começando uma relação, e aqui eu falo de relação de verdade, tá? Não tô falando de ficante. Por quê? Porque a gente vê que é um início de algo concreto, né? Então se você estiver começando a namorar, né? Algo desse sentido, a gente vê que você vai se dedicar, que talvez tenha um pouquinho de cansaço, de desgaste aí no, né, na construção dessa relação, mas é uma relação que tende a dar muito certo também, tá bom? Então vamos lá, vamos para o segundo acontecimento marcante aí que pode ter nesses próximos dias para vocês. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos lá. Cavaleiro de espadas, 4 de ouros, 10 de espadas, justiça, mais uma. E torre, gente, não tem como não dizer também aqui que a gente tá falando do fim de algo, tá? A gente tá falando do fim de alguma coisa aqui, ó. Torre e 10 de espadas. Alguma coisa que você tentou muito fazer, não terminar, talvez. Você segurou muito, tá? Tem alguma coisa que você segurou muito aqui, pra não acontecer, talvez, né? O 10 de espadas é o fim doloroso. A gente pode falar que é o fim de um período de dor também, tá? Mas ele tá junto com a torre. Né? Então não me parece que é o fim do período de dor, parece que é o fim doloroso de algo, tá? Mas é algo que tinha que terminar. A torre a gente costuma dizer que é intervenção divina, né? É o raio destruindo tudo. Ou seja, é uma coisa do destino mesmo, da intervenção divina. Tipo, tinha que terminar, tá? Mas que talvez você tenha lutado muito para não terminar, tá? Você tenha segurado muito a situação para não chegar nesse ponto, tá? Mas a gente também tem duas cartas de frieza aqui, né? De corte, né? Que é o Cavaleiro de Espadas e a Justiça. O Cavaleiro de Espadas fala sobre ação rápida, tá? E a justiça, né? A justiça fala sobre justiça, sobre equilíbrio, sobre consequências das ações, né? Quando a gente está sendo julgado, a gente está sendo julgado, são as consequências das ações que a gente fez, né? Por isso que a gente está sendo julgado. Então a gente fala muito do colher o que plantou, sabe? É uma carta kármica, né? Nesse contexto aqui, o que que eu vejo? Vejo duas possibilidades. Ou tinha alguém querendo fazer justiça aqui de alguma forma e alguém travando, e para essa pessoa, que estava travando não teve jeito, aconteceu, né, o que ela não queria que acontecesse, ela estava travando esse meio de campo aqui, entre a justiça, porque talvez fazer a justiça ia ser uma coisa catastrófica para ela aqui, né, ia ser o final de alguma coisa que ela não queria, tá. A gente pode dizer também que a justiça levou a essa a esse resultado aqui da torre e do 10 de espadas. A gente pode falar que algo aconteceu no 10 de espadas e na torre que levou alguém a procurar justiça, que também é bem plausível, né? Alguma coisa aconteceu aqui muito séria e alguém correu ali determinado, foi lutar por justiça, tá? Só que no meio disso tudo tem alguém resistindo a algum desses cenários, tá? Ou resistindo ao fim, ou resistindo à justiça, né? Tem alguém que está resistindo nesse cenário. Então você pensa aí o que pode estar acontecendo com você. Aconteceu alguma coisa muito ruim que você agora vai buscar justiça? Você vai encontrar uma resistência, tá? Eh, Você está tentando fazer justiça contra alguém e ainda não tem um resultado, você pode ter certeza que mesmo que essa pessoa trave o resultado, algo vai acontecer. Eu não estou dizendo que isso aqui é a justiça, né? Mas algo vai acontecer por ela estar segurando isso, tá? Mas me parece mais que algo pode ter acontecido, né? E que você vai buscar a justiça por isso. Agora, o que que é esse algo aí? Aí você vai ter que ver, tá? De repente, não sei. É porque aqui eu penso muito em, tipo assim, um erro médico, sabe? Uma coisa bem drástica, assim, que você foi buscar justiça, entendeu? Porque
quando a gente pensa num término de relacionamento, a justiça aqui seria questões de pensão, de divisão de bens, algo desse sentido, né? Mas é tão catastrófico aqui, sabe? Parece algo mais assim, mais sério, sabe? Mais impactante do que uma separação. Parece algo externo, sabe? Enfim, aí você vai ver, aí você tá dizendo que é um acontecimento marcante, então vai acontecer alguma coisa assim, ó, chocante na sua vida, tá? E que você vai procurar justiça por isso. Eu não acho que seja o contrário, não. Eu não acho que seja alguém segurando a justiça, não. Eu acho que alguém, talvez, não sei, aqui, o quatro de ouros aqui, alguém pedindo a justiça de acontecer, mas não é uma carta de impedir também, é uma carta só de atrasar, vai. Vamos pensar assim que alguém atrasando o processo, pode ser, tá? Alguém vai tentar atrasar esse processo. Mas ainda que tenha esse atraso, a gente vê que algo acontece, né? Ou é o fim doloroso ou é a justiça, um desses é a causa e o outro é a consequência. A justiça é a causa e a consequência é a destruição, é o fim de algo doloroso? Pode ser. Ou o fim de algo doloroso é o que vai fazer você procurar justiça, ou alguém procurar justiça contra você? Pode ser também. Também pode ser. Então, assim, o fim doloroso de algo, né? O acontecimento chocante pode ser a causa que leva à justiça, ou o acontecimento chocante pode ser o resultado de alguém que buscou justiça, tá? Então aqui está um pouco indefinido o que que é causa e o que que é consequência. Pode ser que para o grupo de pessoas seja de um jeito, pode ser do outro grupo seja do outro, né? A gente está falando com muita gente aqui, tá? Mas de qualquer forma tem alguma coisa séria para acontecer aqui, tá? E a justiça está envolvida, então teremos justiça sendo feita também nesse sentido, tá bom? Vamos ver aqui que outro acontecimento. É uma tiragem aberta, tá, gente? Vocês vão encaixando na vida de vocês, tá? Era para ser uma tiragem rápida também, mas é que eu falo muito, não consigo fazer muito rápido. Vamos ver mais um acontecimento aqui para vocês. Nesses próximos dias, o que que a gente pode ver aqui do tarô? O louco, o imperador, o dois de ouros, ai, o as de paus e o pajem de ouros, tá bom? Então vamos ver aqui o que que pode ser. Olha, a primeira coisa que me chama atenção aqui, o louco, início. As de paus, a ideia, talvez aquilo que motive o louco a iniciar algo, e o início de algo concreto, tá? Isso me chama atenção, que parece realmente que alguém vai ter uma ideia de alguma coisa, alguma vontade, alguma inspiração, vai se jogar vai se jogar nessa história e vai de fato, apesar de ter um início meio impulsivo, vai de fato começar a construir algo concreto a partir daí, tá? A gente já viu na primeira tiragem que tinha algo concreto para ser construído, né? Vamos ver se encaixa. E lá tinha Imperatriz e aqui tem o Imperador, olha só. Temos a carta do Imperador, tá? A carta do Imperador, se a gente pensar na carta do Louco e do Imperador, a gente vê que é um ser muito imaturo e um ser muito maduro, né? Então, eu acredito que possa ser esse rei, possa ser, esse rei não, esse imperador, possa ser uma ajuda, tá? Até porque tem a ponderação aqui, né? O ponderar não é muito forte do louco, né? O louco é alguém que se joga, né? Talvez a ponderação do imperador, assim, uma figura de autoridade que oriente, talvez, né? Possa fazer com que essa ponderação aqui que ele faz junto com o louco pode ser que crie algo concreto, né? Um início concreto de algo, tá? Também me parece falando sobre um projeto, um trabalho, que aí se ligaria na primeira tiragem, que a gente viu que você vai ter uma semente, que você vai se dedicar, se desgastar, né? No processo, vai ser cansativo, mas você vai alcançar a imperatriz, né? E a gente vê uma carta de clareza, né? Talvez a clareza venha daqui, da ponderação de uma autoridade no assunto. De repente você vai conseguir a ajuda de alguém mais experiente na tua área, né? Nesse novo projeto, nesse novo trabalho, né? Parece muito falando de trabalho também, tá, gente? Não parece falando de relacionamento aqui pra mim, assim, não me bate relacionamento, tá? A gente poderia falar que você tem o desejo, né? O as de paus, de, sei lá, de ir atrás de alguém, aí você se joga e vai atrás de alguém e faz uma proposta de um início de um relacionamento concreto, poderíamos dizer isso também, tá?
E aí, como é que entraria o rei aqui? Entraria como o que você quer, né? Você faria uma proposta de algo concreto, com pajem, porque você quer construir algo com estrutura, com estabilidade com essa pessoa, tá? E, obviamente, que vai ter um período de adaptação e equilíbrio para ser essa construção. Mas aí essa carta ficaria só como ficaria meio jogada aqui, né? Apesar dela fazer algum sentido, ela ficaria meio jogada aqui. Mas dá para ser isso também, tá, gente? Você com muita vontade de fazer algo, de procurar alguém, né, com muito desejo e indo procurar essa pessoa para fazer uma proposta, né? Você se joga, vai atrás, seja o que Deus quiser, né? E faz uma proposta de início de relacionamento, por exemplo, né? Porque você vai propor para ela uma estrutura, tá? Pode ser, gente, não é descartado não, tá? E essa carta aqui seria a adaptação, né? A, o equilíbrio, né? Essa fase de acertar as coisas, tá? Poderia ser sim, tá bom? Então eu vejo que você tem dois inícios aqui. Hoje a gente está falando de um início só, um início de um trabalho, de um projeto, tá? Que vai ser muito abundante, vai se estruturar, né? Também podemos falar da estrutura. Ou estamos falando do início de um trabalho e o início de uma relação. E no meio disso a gente tem um acontecimento chocante, que pode ser outra coisa, né? Que a gente está vendo de justiça, pode ser outra coisa aí acontecendo na sua vida, mas poderiam ser três acontecimentos diferentes, ou poderia ser um aqui que é o do trabalho, e mais o outro, né? Que tem essa questão aí que vai ser meio chocante para você, meio dolorosa, mas que vai envolver justiça, alguém indo atrás de justiça, você mesmo. E esse, quando eu falo também que você tem um desejo de ir atrás de alguém, pode ser uma pessoa com desejo de vir atrás de você, tá? A gente nunca pode descartar isso também, tá bom? As tiragens podem ser sempre espelhadas quando a gente faz coletiva, porque a gente tá falando com muita gente. Então, às vezes, parece que é uma energia que eu tô falando que é sua, mas é uma energia de alguém com você. Você pode ver que a maioria do pessoal aqui da internet, eles falam, principalmente quando falam de relacionamento, eles veem uma energia assim e eles falam: tem uma pessoa que está querendo te procurar. Eles sempre botam energia no outro, né? Mas na verdade aqui pode ser espelhado sempre, tá? Qualquer situação, porque a gente tire aqui no tarô coletivo, assim, tá? Vamos tirar mais um conselho aqui nesse oráculo, ver o que ele tem para dizer pra gente? O que a gente pode esperar aí de conselho do tarô para esses próximos dias para vocês? Olha só, concretização. Fala se não combina com o que a gente estava falando do projeto, né? De buscar alguém de autoridade, alguma, né? Começar algo concreto. A gente viu a dedicação, o desgaste, mas a gente viu a abundância como resultado, né? Então, de você se jogar, começar o projeto e depois ir construindo realmente ele. Então, assim, ó, a gente tá falando de concretização. E o tarô tá falando isso como um conselho para você, né? Então vá, comece as coisas e concretize as coisas, né? Não largue no meio do caminho, porque a gente viu que o resultado pode ser muito abundante, muito estável e estruturado para você. Então o tarot tá falando, olha, o que quer que você esteja começando agora, vá até o fim, manifeste, concretize esse objetivo, tá bom? Então ficou uma dica aí, um conselho bem claro do tarot para vocês, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se ressoou, por favor, coloque nos comentários. Se não, pode me chamar para a gente combinar uma consulta, tá? E não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um joinha do vídeo, hypar para me dar um empurrãozinho, tá bom? Agradeço muito, fiquem com Deus e até a próxima.